Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com uma questão que foi solicitada pelo meu amigo Elder. Ele diz o seguinte nesse enunciado aqui embaixo. Vocês podem ficar à vontade, podem ler com calma aí, mas basicamente ele demonstra uma criança que está nessa posição aqui, ela está em um movimento, em um balanço, e ele faz umas perguntas baseadas nisso. Esse balanço ele é preso por essa corda, né, que tem uma tensão T, e ele pergunta qual a intensidade da força horizontal, que é essa aqui, necessária para equilibrar o sistema, nessa posição indicada, onde está a criança aqui. E na letra B ele pergunta qual a velocidade do balanço ao passar pela posição mais baixa. A posição mais baixa vai ser aqui embaixo, exatamente quando coincidir com a vertical. Tá ok? Então é essa a questão. Helder, só para a gente já adiantar alguns detalhes aqui. Nós temos aqui duas forças reais acontecendo. Nós temos a tração T, que é sempre de acordo com esse raio, essa corda que está sendo segurando aqui o balanço, ok? A cada momento nessa circunferência que ele vai mudando também a direção. Ele vai ter sempre a direção radial, sentido radial, ok? E nós temos também a força-peso, que vai estar sempre orientada na vertical, tá ok? Conforme a gente vê aqui. E aí o que acontece? A gente tem que essa força de tração T, ela vai se decompor em duas componentes. A componente vertical, que eu chamei de Tx, e a componente horizontal, que eu chamei de Ty. Agora nós vamos definir o ângulo θ entre a vertical e essa corda, ok? De forma que a gente vai ter a seguinte relação trigonométrica. Se nós temos esse triângulo retângulo aqui, nós teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto, 1,5, sobre a hipotenusa, 2,5. E nós teremos também que o cosseno de θ será o cateto adjacente, 2, sobre a hipotenusa, 2,5. E isso vai nos fornecer os seguintes valores: seno de θ igual a 0,6, cosseno de θ igual a 0,8. Nós podemos ainda perceber a seguinte semelhança de triângulos, com esse triângulozinho e esse triângulozão. De forma que esse ângulo θ que acabamos de ver, ele também pode ser retratado nessa situação aqui, pelo θ. E a gente vai ter o seguinte, que esse triângulozinho nós teremos que seno de θ é igual a Tx, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é T. Se nós percebermos que esse Ty que está aqui, ele é exatamente esse outro cateto aqui, nós podemos dizer também que cosseno de θ, desse θ aqui, é o cateto adjacente, que equivale exatamente ao Ty, sobre a hipotenusa, que é Tzão. Com isso, a gente já sabe que esse valor aqui, seno de θ, é 0,6 e esse valor cosseno de θ é 0,8. E daí nós desenvolvemos que Tx é igual a 0,6t e Ty é igual a 0,8 vezes t. Alguém não percebeu aqui a situação? Nós pegamos aqui Ty sobre t igual a 0,8. Então, Ty é igual, multiplicando cruzado aqui, 0,8 vezes t. Ok? E nós temos esses dois resultados que já podem ser adicionados aqui à nossa relaçãozinha. Agora, nos falta definir qual será esse peso. A gente sabe que P é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, se a massa que a gente viu aqui é 50 kg, vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, nós temos que P é igual a 500 newtons. E essa é outra informação que a gente guarda. E a próxima etapa que a gente tem é, numa situação de equilíbrio, imaginar uma relação entre essas forças que estão aqui definidas. Por fim, para verificar
todas essas relações aqui de igualdade numa condição de equilíbrio conforme a questão solicita, ele fala que pergunta qual a intensidade da força horizontal necessária para equilibrar esse sistema. Ou seja, eu adicionei aqui uma força horizontal que deveria ser necessariamente oposta à orientação da força Tx para que houvesse esse equilíbrio. Então essa força vai ser voltada para a esquerda de forma a equilibrar esse movimento. E aí nós teremos a situação de equilíbrio dizendo o seguinte: a força Ty para cima tem que ser igual à força P para baixo. A força Tx para a direita tem que ser igual à força F para a esquerda. Ok? Então aqui nesse novo quadro nós vamos rearranjar aquilo que eu acabei de falar. Primeiro a gente lembra que Tx igual a 0,6t, conforme vimos, Ty igual a 0,8t e o peso igual a 500 newtons. E agora vamos analisar na horizontal o que acontece. Eu tenho que Tx igual a F, ok? Força para a direita igual a força para a esquerda. Tx eu já vi que é 0,6t, ok? É igual a F. E mantenho guardada essa relação. Já na vertical, a gente vai ter o seguinte: Ty, que é a força para cima, é igual a peso, que é a força para baixo. Então, Ty é igual ao peso. Então, teremos Ty, vamos já acertar aqui, Ty é exatamente 0,8t, concordam aqui em cima? É igual ao peso, que vimos que é 500. Com isso, T é igual a 500 dividido por 0,8. Ou seja, T, a tração, essa aqui, ok? Ela é de exatamente 6,25 newtons. E a gente já tem aqui uma informação importante também, porque a gente vai substituir esse valor de T aqui. Então nós teremos que a força F necessária para equilibrar o sistema à esquerda vai ser igual a justamente 0,6 vezes esse valor T, 6,25, o que nos fornece o valor 3,75 newtons, que vai ser a resposta da letra A, e corresponde exatamente à intensidade da força horizontal necessária para equilibrar o sistema nessa posição indicada. Ok? Então, essa é a resposta da letra A. Pessoal, só uma pequena observação de tudo que eu falei aqui nessa questão. Eu errei aqui na continha aqui de 500 dividido por 0,8. Na verdade, o resultado não vai ser 6,25, tá? O resultado vai ser 625. Então, vou fazer essa correção aqui, tá? O raciocínio é exatamente o mesmo. Eu reparei aqui que eu tinha feito o cálculo errado. Então, a tração que tem aqui é T igual a 625 newtons. E isso vai acabar mudando também o resultado aqui, tá? Não vou passar por cima de tudo, só vou anotar aqui, ó, onde tem esse valor. A gente vai ter, em vez de ser 3,75, são 375 newtons. Essa que é a resposta da letra A. Um pequeno detalhe que foi percebido a tempo, eu não ia refazer aqui o vídeo, achei melhor anotar aqui para vocês essa retificação. Bem, agora para responder a letra B, nós temos que ter a seguinte noção. Vamos primeiro aqui ler o que ele está dizendo. Qual é a velocidade do balanço ao passar pela posição mais baixa, se ele for abandonado na posição da figura? Ou seja, imaginem que ele estava aqui naquela situação que a gente acabou de calcular na letra A, onde havia aquele repouso, havia aquele equilíbrio estático. Ou seja, aqui nós tínhamos a velocidade nula, tínhamos somente a energia potencial, devido à altura em que essa criança ela estava segura. Só que aí a gente solta, a gente deixa de fazer aquela força F que estava sendo para a esquerda, que estava equilibrando o sistema. A partir daí o sistema começa a adquirir velocidade, vai diminuindo cada vez mais a altura até chegar ao ponto mínimo B, onde pelo critério de referencial a gente pode dizer que nesse ponto não haverá energia potencial e haverá somente a energia cinética. E a gente sabe que a energia ela se conserva nesse sistema, pelo que a gente viu ali. Então a gente pode dizer o seguinte, que a energia mecânica em A vai ser a mesma energia mecânica em B.
E a gente vai escrever isso aqui. Energia em A é igual a energia em B. Só que o que acontece? Em A, como acabamos de comentar, nós temos apenas a componente da energia potencial gravitacional, ou seja, mg vezes a altura nesse ponto A. Vai ser igual a energia no ponto B. E como a gente definiu como sendo referencial do potencial essa altura aqui, nós podemos dizer que nessa altura H é igual a zero. E com isso, como a energia potencial é mgh, se H é igual a zero, então a energia potencial em B ela é nula. E aí nós somente teremos energia cinética nesse ponto B. E a gente sabe muito bem que a energia cinética é definida por mv² sobre 2. Com isso, nós podemos cortar de um lado massa e massa. Vai sobrar para a gente a gravidade, que a gente já sabe que é igual a 10. A altura A, que é essa alturazinha que tem aqui, ó. Essa é a altura A. Ela vai ser igual a esse comprimento total, que a gente sabe que vai ser igual ao raio 2,5, menos essa parte aqui de cima, que é 2 metros, que é esse cateto aqui. Ou seja, essa partezinha, HA, é igual a esse comprimento inteiro, menos esse comprimento intermediário aqui. Ou seja, a altura HA vai ser igual a 2,5 menos 2. Ok? Isso tudo vai ser igual a velocidade ao quadrado, que é o que a gente quer saber, dividido sobre 2. Desenvolvendo a expressão, temos 10 vezes 2,5 menos 2, 0,5, igual a V2 sobre 2. 10 vezes 0,5 é igual a 5, é igual a V2 sobre 2. E a gente pode multiplicar cruzado, o 2 vai lá para cima multiplicando 5, V2 é igual a 10. Com isso, a velocidade nesse ponto B aqui vai ser igual a raiz de 10 metros por segundo. E essa é a resposta da letra B. E com isso, pessoal, a gente respondeu a dúvida do nosso amigo Helder. Helder, se tiver ainda alguma dúvida remanescente, entre em contato com a gente, ok? Muito obrigado pela atenção, até a próxima. Não esqueçam de curtir o vídeo e inscrever-se no canal, ok, pessoal? Um abraço, até a próxima e tchau!